Olá, meninas! Meu nome é Elisângela Albeni, do ateliê Elisângela Albeni, menina do biscuit. E hoje eu quero ensinar para vocês a magrela. É uma boneca que muita gente tem dúvida, várias pessoas me perguntam. E hoje eu vou ensinar a primeira parte e logo em seguida já vou ensinar a parte da roupinha, cabelinho e tudo. Então aqui, ó, o primeiro passo é vocês pegarem essas medidas aqui. Essa medida é do corpo, ela tem 2 centímetros na primeira base, o comprimento total é 7,5, 2,5 na cintura e 4,5 na extensão do corpo. Com essa base, eu quero que vocês peguem uma plaquinha de isopor, um tarugo de isopor, façam essa marcação, recortem com estilete. E esse isopor meu, ele tá mais ou menos, vou medir aqui pra vocês, com quase 3 centímetros, 3 centímetros, ele é o de 3 centímetros. Só que eu quero que vocês lixem até ficar mais ou menos com 2 centímetros na largura. Vai ficar mais ou menos parecido com esse daqui que eu já fiz, ó, que eu já adiantei. Esse daqui é o corpo para qualquer magrela, tanto a pequena, quanto a média, quanto aquela grandona. O que vai diferenciar é o tamanho da perna e a bola da cabeça. Essa parte eu vou colocar no meu blog, Ateliê Elisângela Albeni, menina do biscuit, no Blogspot. Ou então no meu Facebook. Então aqui, ó, depois de lixada e tal, eu vou passar cola nessa extensão aqui do corpinho e deixar secar. Vou pegar a massa de biscuit cor pêssego. Já começo a abrir a massa até na mão. Minha massa tá um pouco mais dura. Eu tô usando um restinho de massa mesmo pra me fazer o corpo e tal, pra me ensinar a vocês, tá? E eu vou encapar esse corpinho aqui. Então, aqui, ó, abri a massa, coloquei sobre a base de isopor. Pego essa parte de trás, vou começar aqui, ó, juntando as laterais da massa aqui e essa parte aqui. É como se fizesse uma esfirra, tá vendo? Eu vou vir com a tesoura. Vou tirar o excesso dessa massa. Tirar bem, tá? Tirei todo o excesso da massa. E eu vou vir aqui, ó, com os meus próprios dedos, juntando. Unindo essas extremidades. Isso. Agora eu vou pegar o rolo. E vou alisar a parte da massa. Posso até colocar aqui, ó, a placa. Se a sua magrela tiver uma mini blusa, for uma roupa mais curtinha, é essencial você alisar bem essa parte aqui, ó.
Deixa eu só tirar meu anel pra não marcar. Alisar bem essa parte da cintura, que é a parte onde que vai ficar parecendo umbigo e tal. Mas se a roupinha for vestidinho e tudo, alisando principalmente a parte aqui, ó, da cabeça, pescoço, já tá ótimo. Então, aqui, ó, a base do corpinho é essa. Eu vou deixar reservada essa base do corpo. E agora eu vou encapar a cabeça. Para essa magrela, eu vou estar usando uma bola de 50 milímetros. E para magrela maior, vocês podem usar uma de 70 a 75 milímetros. Também passe cola na bola de isopor, para não entrar ar, e vai facilitar a aderência da massa. Eu vou abrir aproximadamente 50 gramas de massa cor pêssego. Eu quero que essa massa fique com mais ou menos uns 2 milímetros de espessura. Vou pegar a bola de isopor e vou encapar essa bola, tá? Basta você, aqui ó, vou colocando, vou subindo a massa, como se fosse encapar um presentinho, um ovo de Páscoa. Na medida que eu vou encapando, aqui ó, com o dedo mesmo, eu já vou empurrando esse excesso de massa, e isso vai me ajudar a alisar. Até chegar aqui no final, eu belisco, puxo. E venho aqui, ó, com o rolo mesmo alisando. De preferência, encapar a cabeça com uma massa mais molinha. Alisar bastante, pelo menos um lado da cabecinha. O outro nem precisa preocupar tanto, porque vai a parte do cabelo, então vai tampar. O lado mais lisinho, você vai pegar um palitinho de dente. Vai escolher a parte que vai ser a parte da frente da cabeça, vai espetar o palito e vai reservar. Coloca na placa de isopor, tá? Agora, a gente vai encapar as pernas. Para as pernas, tanto para maior quanto para menor ou para mini, eu uso palito de churrasco. Existe no mercado um palito próprio para fazer as pernas das magrelas. Se eu não me engano, parece que chama palito de puleiro de passarinho. Ele já vem até no tom, na cor e tal, pêssego, mais próximo da pele do ser humano e tal. Mas como na minha cidade não tem, eu acho que na maioria das cidades também não tem, a gente usa sempre o palito de churrasco. Então aqui, ó, eu peguei a massa pêssego, tô abrindo ela, fazendo um rolinho. Esse rolinho vai ter aproximadamente, aqui ó, comparando com o meu dedo, é quase o volume do dedinho, tá vendo? E de comprimento, basta você assim, ó, pensar que o tamanho é o palito de churrasco. Como essa vai ser a menor, então aqui ó,
o que eu vou usar? Eu vou usar a metade aqui para fazer a dimensão da perna. Como eu preciso de uma base para estruturar esse corpo, eu recomendo que vocês encapem os 2 palitos. E eu vou explicar por quê. Então, aqui, ó, fiz o rolinho, vi que as dimensões estão iguais. Vou partir esse rolinho no meio com a tesoura. Vou vir com esse palito de churrasco, deixando aqui, ó, uma ponta, quase 3 dedos na ponta. E aqui, ó, coloquei aqui, venho e afundo o palito na massa. Quando eu faço isso, eu já volto aqui, ó, e vou fechando a massa no palito. Esse excesso que ficou de massa aqui em cima, eu vou vir com a tesoura. E vou tirar. Agora aqui, ó, basta eu ir girando o palito na minha mão. Eu giro de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Consequentemente, essa massa já, olha, ela vai ficar toda já no palito, tá vendo? A parte daqui não se preocupe que no vídeo 2 a gente vai dar continuação e eu vou explicar. Então, encapei uma perna, vou vir e vou fazer o mesmo com a outra, aqui, ó. Deixando aproximadamente os 3 dedos na ponta. Coloquei o palito na extremidade. Fecho as laterais. Fecho as laterais. Corto. E faço o mesmo processo, eu vou alisar. Se eu perceber que uma perna tá mais grossa que a outra, basta eu fazer assim, ó, puxando com os dedos, tá vendo? Até a massa igualar. E ficar com as 2 pernas com o mesmo volume. Por isso é importante encapar as 2 pernas, abrindo a massa primeiro, cortando no meio as dimensões, que aí você vai ter 2 pernas. Tá vendo? O mesmo volume de um lado, o mesmo volume de outro. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar essas 2 pernas fincadas no palito, ok? Agora eu já vou fazer a base do pescoço. A base do pescoço, eu vou precisar apenas de um pedaço do palito de churrasco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho do palito. Peguei, que é um palito de churrasco. Vou cortar mais ou menos, deixa eu pegar um bem retinho, bem redondinho, que vai me ajudar a encapar. Olha. Mais ou menos uns 4 centímetros de palito. E vou fazer o mesmo processo da cabeça, tá? Da cabeça não, das pernas. Só que eu quero esse pescoço fino, mais fino, né? Não pode ser grosso igual a perna. Então, eu vou abrir um pedacinho de massa.
Vou colocar esse palitinho, essa massa aqui, vou fechar e vou alisar. Ok? Agora que já na parte do pescoço, eu vou vir aqui, ó, com a tesourinha. Já vou deixar só um pedacinho secando já da maneira que eu preciso as extremidades liberadas. E é como se fosse aqui, ó, um dedo pro pescocinho. O resto vai dentro da cabeça e dentro da parte do corpinho. Ok? Vou deixar reservado também a basezinha do pescoço. E agora a gente vai fazer o pezinho, que já é o sapatinho. 2 bolinhas de isopor de 30 milímetros. E 2 bolinhas de isopor de 25 milímetros. Para mim fazer o sapato, eu preciso já definir a cor da roupa da boneca. Então, eu vou pegar um tecido que combine e já volto para mostrar vocês como se faz o sapato, tá? Olha, eu vou usar esse tecido aqui, que é marrom, aliás, rosa, com floral marrom. Rosa e marrom tá super em alta. Então, pra mim definir a cor do meu sapato, eu vou puxar pros tons do tecido. Como o cabelo eu gosto sempre de fazer marrom, eu vou fazer o sapatinho puxado pro rosa, tá? Eu vou usar uma sobreposição de tecidos. Aqui, ó. Esse floral e esse marrom e rosa. Puxando, então, o sapato pro rosa. Eu tenho apenas um pedaço só de massa rosa aqui. Então, eu vou aproveitar que eu vou precisar atingir mais um pedaço. E já vou ensinar a pessoa que tá fazendo biscuit, que é iniciante e tal, a como tingir a massa. Às vezes, quem tá assistindo esse vídeo, né, não vai saber, então eu já aproveito para ensinar. Olha, eu tinjo com todos os tipos de pigmentos, de xadrez, mas a minha preferência sempre é pela tinta de tecido Acrylex. Essa aqui eu tô usando a Rosa Chá, tá? É a número 567 da Acrylex de tecido. Então, aqui, ó, peguei mais ou menos umas 35 gramas de massa e a proporção é a seguinte, aqui, ó. Quase metade de uma colherzinha de chá da tinta colorida.
mais um pouquinho de tinta de tecido branca aqui, ó. Também da Acrylex, a tinta de tecido branca. Então aqui, ó, sempre que você for tingir uma massa e for usar tinta de tecido, é importante colocar o branco, que o branco vai ajudar a fixar a cor. Tinta de tecido não é só para tecido, pintar tecido. Tinta de tecido também pode tingir. E aí você vai fazer uma mistura, tá vendo? Muita gente fala, ah, mas podia comprar já a massa tingida. Lógico, podia, mas quem gosta de fazer as cores, quem gosta de criar, e se na sua cidade não tem a tinta para vender já tingida, é importante você saber, né? Aqui, ó, eu sempre faço isso aqui, ó. Quem faz pão em casa, rosquinha e tal, é como se estivesse sovando uma massa de pão, tá vendo? Na palma da mão. Aproveito para tirar esses excessos de tinta aqui, ó, da mão. Vou pegar esse outro pedacinho aqui meu que já tava ali, juntar com esse daqui para criar uma cor só. Só vai, tá? Agora eu já passo pra lá no vidro. E já ficou no tom que eu quero aqui, ó. Um rosa bem suave. Lavei as mãos, então vou pegar, reservar essa parte da massa que eu acabei de tingir. E vou pegar as bolinhas de isopor que eu vou usar para fazer o sapato. Então, usei bola de 50 para a cabeça, encapei os palitos de churrasco, 2 palitos para a perna, 4 centímetros para o pescoço. E vou usar para o sapato 2 bolinhas de isopor de 30, parece que é 35, alguma coisa assim, e 2 de 25. Então, aqui, ó, pra dar estabilidade pra perna dela, a gente vai pegar essas bolinhas, já estão com cola, eu vou cortar o fundo. É um pouquinho só, tá vendo aqui, ó? Cortei as duas. Mas eu quero que elas encaixem uma na outra. Então, aqui, ó, cortei um pedacinho aqui, na lateral. Outro pedacinho aqui. E eu vou encaixar. Encaixei. Agora sim, eu vou abrir a massa rosa. E eu vou encapar esse sapatinho. Unir as extremidades, não preciso passar cola. Vou vir com a partezinha que eu abri, coloquei, ó, bem encaixadinho, coloquei, vem e cubro. Vou desgrudar aqui da placa. Vou cortar esse excesso deixando uma bordinha que vai me ajudar a dar o acabamento. E venho empurrando com o dedo.
vou fazer isso com o outro pezinho. Vou essa massa aqui pra dentro. E encapei os 2 sapatinhos, tá? Então, agora, para esse sapatinho já secar no formato certo e tal, que eu quero que ele fique, que é um sapatinho e tal, um pouquinho, né, maior, eu já vou colocar, como esse pezinho vai numa base, eu sempre encapo a base, para não aparecer a sola assim. Mas, se precisar, vocês vão colocar uma sola aqui, tá, no sapatinho, e eu vou ensinar só a fazer a bordinha aqui da lateral. Então, aqui, ó, eu vou pegar um pedacinho da mesma massa rosa. Vou abrir essa massinha fazendo um bolinho. Eu já faço na medida que eu vou fazer a lateral do tênis para os 2 pés, tá? Mais ou menos vai dar uns 40 centímetros aqui, ó. Vou colocar assim pra vocês verem. Mais ou menos uns 40 centímetros. Então, vou vir aqui, vou cortar no meio. Vou ver se os lados estão bem parecidos. E aí, eu vou vir, vou colar esse solado aqui, ó. Na lateral. E eu vou começar sempre aqui, ó. Pelo final do sapatinho. Aqui eu tô usando cola instantânea, tá? Então, eu coloquei aqui pra ficar certinho, ficar a sola bem no finalzinho. Eu vou colocar, vou ir apertando devagarzinho. Até chegar no final. No final aqui eu vou cortar a tesoura. Vou passar cola na pontinha. Vou emendar. E vou fazer o seguinte, eu vou usar esteca de faca. Aqui, ó. Terminei, comecei aqui e aqui vai terminar. Então, aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui, ó, ao redor do sapatinho inteiro. Ok? E vou fazer o mesmo processo aqui com esse daqui. Passei cola. Circulo, lembrando de colocar sempre o sapatinho na placa, pro solado ficar bem rente. Coloquei, vou apertando. Unir as 2 pontas. E vou fazendo a marcação. A ponta que você uniu, quando você fazer essas marcações aqui, não vai aparecer o detalhe do início do sapato. Então, por isso que a marcação ajuda a dar um bom acabamento.
ok? Então, aqui, ó, os 2 sapatinhos prontos. E a gente, então, volta na próxima aula já montando e fazendo a roupinha da magrela, tá? Então, as partes que a gente fez agora foi corpinho, corpo, sapatos, pernas, pescoço e cabeça. Continua, então, o próximo, a montagem da magrela com roupinhas e acessórios na próxima aula. Um beijo, muito obrigada!